Russa. E quero interagir com vocês de casa também. Vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 459954747. Em primeiro lugar, boa tarde, Ricardo. Bem-vindo ao nosso Tudo bem, Mauro? Mais. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos que estão assistindo. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque eu fiquei sabendo que teve algumas mudanças na STF, né, sobre ofensas homoafetivas. Como que tá isso agora? Porque você estava explicando ali sobre as leis, os cuidados. Queria que você começasse explicando pra gente também. Claro, vamos lá. Então essa é uma questão que já vem sendo debatido não só na sociedade brasileira, como no mundo como um todo, né? Já aqui, falando em termos de judiciário brasileiro, né, da nossa legislação, enfim, do que a gente trata aqui, de 2011 para cá o STF vem tratando desse assunto. Então, lá em 2011, o STF reconheceu que a injúria, que o crime de homotransfobia, ele era equiparado, na época, ao racismo, não é? Então, isso se tornou imprescritível e inafiançável. O que é um crime imprescritível? Ele pode ser punido a qualquer tempo, o Estado não tem um tempo para punir a pessoa que pratica esse crime, e inafiançável, como o próprio nome sugere, quer dizer, a pessoa, se é presa em flagrante, por exemplo, ela vai permanecer presa em flagrante, não paga a fiança para ser solta, para responder em liberdade. Então, de 2011 para cá, em 2019, o STF voltou a tratar desse assunto por conta de uma ação que chegou lá, né? E lá em 2019, o STF disse, não, olha, agora o crime de homotransfobia, hoje a gente fala nisso, né? Homotransfobia, ele, além de ser um crime que ele é imprescritível e inafiançável, ele é equiparado ao crime da lei do racismo. Então, os juízes de lá para cá têm uma lei que trata do racismo em si, o racismo como ofensa coletiva a um determinado grupo de pessoas, não é? É disso que a lei trata. Então, de lá para cá, os juízes do país vinham aplicando esse entendimento do STF, mas apenas para grupos de pessoas que pertencem à comunidade LGBTQIA+. Então, o que acontecia? Os indivíduos, as pessoas físicas em si, não eram, as ofensas proferidas contra uma pessoa física em particular, não era punido, porque os juízes entendiam que a lei aplicada, conforme o entendimento, não era só para um grupo de pessoas, entende? E mais recentemente, agora em agosto desse ano, é que o STF entendeu, não. Então vamos ampliar a aplicação do nosso entendimento para albergar também os crimes que são cometidos contra pessoas físicas, indivíduos. Então hoje no país, os crimes são punidos. Há o crime de homotransfobia, praticados contra a coletividade e também contra um indivíduo em si, uma pessoa física. Ricardo, mas assim, como a legislação ela vai atuar nesses casos? Como que a lei funciona diretamente ali? Então, a gente está falando aqui de precedentes do STF, né? Se a gente for pensar do ponto de vista puramente legislativo, não há uma lei no país que diga que exista o crime de homotransfobia. Não está no Código Penal. Não está na lei do racismo. Então, tudo o que é feito hoje em dia relacionado a esse assunto, a essas ofensas, não é? São aplicadas via precedentes do STF. Do ponto de vista prático, eu diria que o frigir dos ovos é praticamente a mesma coisa, porque os indivíduos são punidos, quem pratica, entende? Mas não a título de lei. Então, o que falta hoje em dia, não é? A grande mágoa, digamos assim, da sociedade em si, é a falta de condição ali, não é? De sensibilidade do legislativo no sentido de legislar quanto a isso, entende? E assim, e como que pode ser feita essa comprovação? O que a pessoa tem que fazer no primeiro momento que ela se sentiu, de repente, ofendida? Ou como lidar com isso? Como trabalhar isso? Então aí a gente já entra numa questão que é mais relacionada à prova em si, não é? Como provar um fato. A gente está falando de processo penal, né? No processo penal, a prova é absolutamente ampla, né? Fala-se em contraditório, ampla defesa e tudo mais, os meios de prova. Como que você pode provar um fato de alguém que te disse algo que você não gostou, enfim, que te ofendeu o decoro, a tua dignidade, aquilo que você pensa de si mesmo como ser humano na condição de pertencente à comunidade LGBTQIA+, não é? Um vídeo, um áudio,
uma mensagem de texto de WhatsApp, você vai lá e você printa. Ou às vezes você está na rua, alguém profere algum comentário desagradável que não... Enfim, não é? Que se você se sinta ofendido, você vê que tem uma câmera na esquina, vai ali e pergunta para a pessoa se ela posso ter acesso. Então, às vezes você está com um amigo ou amiga, entende? A prova, ela é ampla no processo penal. Então, praticamente você consegue provar o fato de qualquer forma, desde que seja algo claro. Claro, objetivo. A ofensa, você vê que ela realmente ocorra. Se é uma coisa que fica meio obscura, eu entendi errado, enfim, aí a gente entra numa outra questão. E assim, Ricardo, tem a penalidade, tudo ali, né? Mas quais que são esses direitos que são garantidos a esse grupo? Que eles têm que saber, como a gente sempre fala, a gente está falando de direitos, mas tem os deveres também, claro, como você falou, né? Lógico. Então, qual que são os garantidos para esse grupo? Todos. A gente não tem legislação no país, mas isso não significa que pelo fato de não haver legislação, que as pessoas que pertencem a esse grupo não têm o direito de exercer uma profissão, por exemplo, ou de ter um direito reconhecido pelo Estado. O próprio casamento homoafetivo é algo que já vem um tempo aí sendo também por precedente do STF, porque não há lei que diga lá na Constituição Federal, se você for observar, ainda hoje, não estou fazendo crítica, gente, mas isso é um fato, né? Na Constituição Federal, se você for ver o que é Constituição de família, consta lá a união entre homem e mulher, entende? Na própria Constituição, sabe? No Código Civil, no nosso, entre aspas, novo Código Civil de 2002, também consta a união entre homem e mulher. Ou seja, tudo que ocorre vem via precedente. Entendo perfeitamente que, do ponto de vista prático, como eu disse, né, no frigir dos ovos é basicamente a mesma coisa, mas falta essa sensibilidade. Então, os direitos que as pessoas têm são iguais, independentemente da orientação sexual que você tenha, do seu sexo, do que você gosta, do que você deixa de gostar. Isso não te diminui e nem te enaltece como ser humano. Entende? Então, os direitos são iguais para todos. A Constituição, ela tem que ser aplicada. A igualdade de direitos, ela existe e ela é aplicada. Então, quais são os direitos dessas pessoas? Todos, os mais amplos e restritos. E também o que acontece muito, né, Ricardo, é que ainda tem muitos detalhes no direito que precisa ser alterado até para garantir também mais segurança a esse grupo, porque de repente a pessoa até se sente ofendido, mas às vezes ela tem medo até de se expor, porque ela se sente numa situação mais complicada ainda, né? Tem muito isso, e ainda tem muita resistência do próprio Estado em si. Por exemplo, numa delegacia, se você se sente ofendido por um comentário, ou também lembrando o seguinte, né, a injúria pelo crime de homotransfobia não precisa ser direta. Eu posso chegar para uma pessoa e dizer, olha, você é isso ou você é aquilo, né? Há uma alusão à orientação sexual dela no sentido depreciativo. Mas eu posso, por exemplo, olhar de uma forma diferente, com reprovação, que cause humilhação, entende? Eu também posso fazer um comentário sobre a roupa daquela pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso? A injúria também ela pode ser indireta, não diretamente. Você vai na delegacia registrar um boletim de ocorrência? Você vai, porque é um crime de ação penal pública condicionada. Você precisa representar para iniciar. Chega na delegacia, não estou fazendo crítica também, claro, mas isso é um fato. Acontece, fica lá, então às vezes entende? Há uma resistência do Estado. O próprio legislativo tem uma omissão legislativa nesse sentido, entende? O STF, nesse último julgamento agora de agosto de 2023, reconheceu que há uma omissão legislativa no país. Ou seja, falta uma sensibilidade do nosso Congresso, né? Eu falo do Senado e Câmara, legislar nesse sentido, entende? Claro, falta essa sensibilidade. Não há lei, entende? Mas isso não significa que os direitos não são aplicados. Ainda que por precedentes do STF, ainda que a questão seja judicializada, o fato é que hoje em dia a gente procura tratar todos da mesma forma e, enfim, a igualdade pura e simples como consta na Constituição Federal. Esse é o ideal do Estado. É importante a gente saber que a gente tem esses direitos, né? Que a gente tem que ir atrás, tem que conversar. De repente, a gente acaba abrindo um leque aqui, né? Então, eu sei que as pessoas em casa, de repente, ficam mais curiosas, querem saber mais também. Então, vocês podem mandar até sugestões de pauta, as perguntas pra gente. Eu vou deixar o Insta aqui também do Ricardo. Vocês podem interagir aqui com ele, fazer a pergunta e sugerir
pautas aqui para a gente continuar esse assunto. Com certeza. Gratidão. Obrigado. Eu que agradeço o Bom retorno convite. aí, venha mais Obrigado, vezes com aqui. certeza, com A gente certeza. não vai conseguir responder todo mundo agora, chegaram algumas ali, mas eles interagindo, a gente traz esse assunto novamente, entre outros também, Claro. ligado aos direitos. Estamos à Gratidão. disposição, eu que agradeço. Obrigado. Até mais. Bom, vamos para o intervalo, gente? A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para falar.